Olá, gente. Graça e paz, como estão todos? Passando aqui para deixar uma reflexão da palavra de Deus, não é? A gente sabe que todos os dias nós precisamos buscar essa palavra, ler essa palavra, meditar nessa palavra. E mais que isso, né? Experienciar essa palavra, viver por essa palavra. E a gente só pode fazer isso se a gente ler, né? E se a gente procurar entender pela revelação do Espírito Santo a vontade de Deus na nossa vida, por meio da sua santa palavra. Ontem eu não pude fazer o meu devocional, mas hoje eu coloquei no meu coração, eu vou fazer porque eu preciso buscar o Senhor todos os dias, né? E às vezes a gente, por se entregar às coisas, né, de casa, de família, a gente sai para resolver algum problema e às vezes não dá tempo a gente fazer o que a gente tem que fazer, que é buscar a presença do Senhor. Isso deveria ser a primeira coisa da nossa vida quando a gente acorda, mas nem sempre a gente tem condições de fazer logo pela manhã. E o meu devocional eu faço qualquer horário, sabe? O bom é de manhã, né? Dar as primícias para o Senhor, mas quando eu não posso, eu faço qualquer horário. O importante é que eu estou buscando ao Senhor, sabe? É que eu estou tendo desejo, não é? De ler a palavra do Senhor, desejo de saber da revelação do Espírito Santo, né? Isso aí é o que importa, é a sua busca, sabe? A sua busca diária, é a sua busca por intimidade com o Senhor, não é? Como diz aquele hino, Deus, ele quer um relacionamento. Ele não quer uma busca de momento, mas ele quer um relacionamento. Algo que nos leve a ter intimidade com ele. De conhecê-lo como realmente ele é, amém? E aqui eu li hoje alguns salmos, mas eu parei aqui no Salmo 92, que fala sobre um hino de gratidão a Deus. É uma canção, a gente sabe que os salmos são canções, né? Feita por alguns autores, alguns servos do Senhor. E, inclusive, o rei Davi, né, escreveu alguns salmos também. Então, são canções dedicadas ao Senhor. E aí a gente vai... Deixa eu tentar melhorar aqui. E aí a gente vai tentar... refletir, né, em alguns versículos desse salmo. Então, essa canção que foi feita, ela fala sobre acordar já falando da bondade de Deus, e dormir falando de todas as suas maravilhas. Porque o versículo 2 diz assim: como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Né? Então, o salmista ele já fala de quanto é bom a gente acordar já falando da bondade de Deus, reconhecendo, né, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Amém? E à noite também, terminar a noite apresentando a Ele a fidelidade dele para conosco. Sabe? A palavra do Senhor, ela é fiel, né? Em todo tempo, em qualquer situação, ela é fiel. Às vezes, nós não somos fiéis. Às vezes, algumas situações e algumas circunstâncias nos levam a sermos infiéis, porque não temos firmeza naquilo que estamos fazendo. Mas Deus, em qualquer circunstância, em qualquer coisa que acontecer, a palavra dele é fiel, a palavra dele não muda, a palavra dele não nega a fidelidade dele, né? Isso é muito interessante para a gente entender de como Deus é perfeito, né? De como ele é fiel. E a gente, por mais que a gente tente, às vezes a gente não consegue ser fiel como a gente deve ser fiel ao Senhor, né? Mas aqui o salmista, ele fala que é bom acordar falando da bondade de Deus, né? Do amor de Deus. E de noite anunciar a fidelidade dele, amém? Então, no Salmo 6, esse salmo está falando de dois tipos de pessoas na presença de Deus. O versículo 6, versículo 7, o salmista vai falar dos perversos, de pessoas que não têm Deus, de pessoas que não têm temor ao Senhor. E do versículo 12 ao versículo 15 vai falar daqueles que são bons, daqueles que florescem na presença de Deus. Eu não sei, depois do que eu falar, qual vai ser a sua posição nessa palavra, mas que você se posicione na posição de servo de Deus, amém? Versículo 6 diz assim: aqui está uma coisa que o tolo não entende. Os que praticam más ações crescem como a erva,
e os perversos podem prosperar, porém, eles serão completamente destruídos. E não é verdade? A gente fica sem entender por que pessoas boas morrem cedo, morrem logo, né? São tirados dessa terra, e aqueles que são maus, que praticam perversidade, eles continuam na terra e se multiplicando cada vez mais, porque a maldade, ela cresce numa velocidade tão grande, né? E tem tornado o mundo tão violento. E aí a gente fica sem entender, Deus, por que que os ruins, eles prosperam? Os ruins, eles gozam o bom dessa vida, né? Os ruins são como uma erva daninha, sabe? Que por mais que se tente conter, ninguém consegue. A Bíblia diz que a gente não consegue entender isso. E é isso que acontece mesmo. O mal, ele cresce como uma erva daninha, como aquele mato, que a gente planta uma coisinha e ele se espalha totalmente. Assim são as pessoas más. A maldade, ela cresce numa velocidade muito grande. E aí a gente fica sem entender, né? Por que que isso acontece? Mas a Bíblia diz que são coisas que a gente não entende, principalmente o tolo, né? Mas lá no versículo 12, ele diz assim: os bons florescem como as palmeiras. Ele não diz que o perverso floresce. Ele diz que cresce como uma erva, mas não diz que floresce. A erva não floresce, né? Mas os bons florescem, ou seja, os bons que foram bem, receberam a semente, uma boa semente, que cresceram, frutificaram, floresceram. Nós passamos por esse processo. Os maus, eles não florescem, eles se espalham como uma erva daninha. Mas os bons, eles florescem. Os bons dão frutos, né? Os bons permanecem na presença de Deus. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles produzem ainda frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Você já parou para pensar nisso? Na diferença entre o perverso e aquele que está na presença do Senhor. É uma diferença muito grande, né? E como eu estava dizendo, nós temos um processo de crescimento quando somos de Deus, quando somos plantados, né? Na casa de Deus, né? A gente germina, a gente cresce, a gente floresce, a gente dá fruto e no tempo certo de Deus a gente morre. A erva daninha, ela cresce, mas ela nem floresce e nem frutifica. E é por isso que ela tem uma facilidade muito grande, né? A maldade tem uma facilidade muito grande de se espalhar, porque a maldade não tem um processo de crescimento como uma planta tem. A erva, ela se espalha, o processo dela é se espalhar em grande velocidade, mas ela não tem um processo como uma árvore frutífera tem. A árvore frutífera passa pelo processo, e processo leva tempo, amém? Mas a Bíblia diz que esses que passam pelo processo de crescimento, né, de florescer, de amadurecer e dar frutos, são plantas que elas florescem nos pátios do templo de Deus. Que coisa linda, não é, irmãos? A gente entender que a gente passa por esse processo porque a gente é um escolhido de Deus. Nós podíamos ser como uma erva que se espalha sem florescer, sem frutificar, sem ter serventia alguma, né, para a humanidade. Mas Deus nos chamou e nos plantou para a gente florescer e para a gente dar fruto na sua presença, aleluia. E às vezes a gente não entende que a gente tem que passar pelo processo do crescimento, do amadurecimento para poder a gente dar fruto. Glória a Deus. A Bíblia diz que esses que são plantados, né, no pátio do templo do Senhor, eles são como pessoas que na velhice vão produzir frutos. Vê que coisa maravilhosa. Até na velhice, aqueles que estão na presença de Deus, eles produzem frutos.
Quem é que pode produzir frutos, a não ser aqueles que estão na presença de Deus? Porque quem não está na presença de Deus não vai produzir fruto. Ele vai se espalhar sem produzir nada, só ocupando espaço, mas sem dar fruto nenhum. Mas o Senhor, aqui que tem escolhido a cada um de nós, Ele diz que até na nossa velhice a gente vai dar frutos. Que coisa linda, glória a Deus. São sempre fortes e cheios de vida. Você já viu um idoso na casa do Senhor? Muitas vezes eles têm mais vida que a gente, têm mais alegria que a gente, têm mais entrega do que a gente. Por quê? Porque a palavra diz aqui que na velhice eles serão fortes e cheios de vida. Glória ao nome do Senhor. Nós somos bênção a partir do momento que germinamos até o nosso último sopro de vida, até o nosso último fôlego, queridos. Porque a palavra do Senhor diz que na nossa velhice nós seremos fortes e cheios de vida. Glória ao nome do Senhor. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a nossa rocha, não comete injustiça. Glória ao nome de Deus. Então, há uma grande diferença entre aqueles que praticam a iniquidade, praticam a maldade, e apesar disso, eles crescem, né? Eles enriquecem, né? Eles praticam a violência. Então, há essa diferença. Eles crescem rapidamente, mas eles não frutificam. Nós já passamos pelo processo que leva tempo, mas frutificamos. E produzimos frutos para a eternidade. Produzimos frutos para o reino de Deus. Não são frutos que perecem aqui nessa terra. Mas o fruto que a gente frutifica é um fruto de eternidade. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, é um fruto que vai perpetuar eternamente. Então, nós somos essas pessoas, né? Que muitas vezes não nos espalhamos com velocidade, mas levamos o processo, né, do crescimento, mas lá no final do processo do crescimento, nós vamos produzir frutos, e frutos para a eternidade, frutos para o reino de Deus. Você pode entender isso? Você pode entender a diferença daqueles que crescem rápido na sua violência, que crescem rápido na sua corrupção, que crescem rápido nas mentiras, né? Que crescem rápido em tudo de mal que faz nesse mundo, mas eles não produzem frutos. E a Bíblia diz que eles serão destruídos pelo Senhor. Mas nós, queridos, nós passamos pelo processo do crescimento, do florescer, do amadurecer e do produzir frutos. Glória ao nome do Senhor. E é por isso que para a gente existe um tempo, porque Deus, Ele respeita cada fase na nossa vida, e vai chegar o tempo da gente produzir frutos, e frutos eternos, frutos que serão para o reino do nosso Pai. Então, o salmista aqui, ele quis mostrar a diferença entre a erva que se espalha e a planta que é plantada diante de Deus, que floresce e que produz frutos, mesmo na sua velhice. Glória ao nome do Senhor. Então, essa mensagem que eu deixo para a nossa vida. Olha, não se preocupa com quem está, com pessoas que são más, né? Com pessoas que praticam a iniquidade e que estão prosperando. Deixa eles prosperar, deixa eles crescerem. Porque no tempo de Deus vai chegar para a vida deles também. Mas se preocupe em ser uma boa árvore, né? Que produz frutos, que floresce, que tem serventia na vida de outras pessoas. Se preocupe em dar bons frutos, frutos eternos para o reino de Deus. Respeite o processo de crescimento na sua vida. Não se incomode com quem cresce lá na frente mais rápido que você. Talvez esse crescimento aí seja para a destruição deles. Mas o nosso crescimento é para glorificar o nome do Senhor. A nossa velhice vai ser para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, pelos frutos que a gente vem a produzir na vida das pessoas. Glória seja dada ao nome de Deus. Respeita o teu processo de crescimento. Não se preocupe, né,
com as vantagens das outras pessoas. Se preocupem no seu processo de amadurecimento, no seu processo de florescer e no seu processo de dar frutos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, essa palavra que eu deixo para a nossa meditação nesta tarde. Você não é uma erva que cresce rápido e se espalha, não. Você é uma árvore plantada diante de Deus, que tem o seu processo de crescimento. E esse processo leva tempo, mas é tudo dentro do propósito de Deus. No tempo certo você vai florescer, no tempo certo você vai dar fruto. Amém? No tempo certo de Deus, você vai prosperar naquilo que Deus quer que você prospere. Não se incomode. Não se incomode com o crescimento alheio. Se preocupe em dar frutos para o reino de Deus. Se preocupe em respeitar o processo de crescimento e amadurecimento diante da presença de Deus. Seja uma boa árvore. Uma árvore que dá fruto no tempo certo. Amém? Então, essa palavra que eu deixo para o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que você não seja como uma erva que cresce rápido, mas não frutifica, não traz nenhum benefício, para o próximo, mas que você seja uma boa árvore plantada no pátio do templo de Deus, uma árvore que cresce, uma árvore que floresce, uma árvore que dá fruto e que alcança vidas para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém, amém e amém.